Epicteto percebeu que muito do nosso sofrimento vem da forma como vemos as situações, não das próprias situações. Algo que muitas vezes não nos damos conta. Muitas vezes pensamos que reagimos automaticamente a coisas ruins ou injustas feitas pelos outros, como se fôssemos programados para nos sentir de certa maneira. Mas se fosse apenas a situação por si só que causasse sofrimento, sem considerar a forma como a interpretamos, todos reagiriam da mesma maneira em situações parecidas. E sabemos que isso não acontece. Por isso, Epicteto, que nasceu escravo e se tornou um dos maiores filósofos estoicos da sua época, nos ensinou que não podemos controlar o que os outros fazem, mas podemos escolher como reagir. Temos a capacidade de escolher como reagir a cada situação que acontece em nossas vidas. No século XX, a psicologia cognitiva, que foi desenvolvida através do trabalho de Aaron Beck e Albert Ellis, adotou essa mesma noção de Epicteto. Neste vídeo falaremos especialmente de como podemos mudar a forma como interpretamos e como reagimos ao que nos acontece. Este método, inspirado no estoicismo, oferece suporte para enfrentarmos os obstáculos da vida e superarmos frustrações. Ele utiliza exemplos práticos, estratégias inovadoras e ferramentas mentais para nos ajudar nesse processo. E não quebre essa corrente de conhecimento, se inscreva, curta e manda esse vídeo no grupo de família. Agora, vamos continuar. Epicteto nos ensina a importância de saber a diferença entre ter desejos saudáveis e exigências impossíveis e irracionais. Por exemplo, é normal não querer cometer erros no trabalho ou procurar evitá-los. Mas não é realista exigir de si mesmo perfeição e ver qualquer erro como um desastre e um sinal de fracasso completo. Da mesma forma, é natural não querer ser tratado injustamente ou que as pessoas façam pouco caso de você. Mas pensar que isso nunca deve acontecer, ou que quem nos trata mal é totalmente ruim, não é razoável. Também é normal não gostar de ficar doente, mas acreditar que nunca deveríamos adoecer ou não conseguir lidar com o desconforto de uma gripe, por exemplo, te torna extremamente frágil. Ter expectativas realistas e positivas sobre as coisas e pessoas ao nosso redor nos ajuda a crescer e a nos manter motivados. É importante saber diferenciar entre ter objetivos alcançáveis e esperar demais, algo que não é realista. Quando nossos objetivos são realistas, eles nos incentivam a fazer mais e melhorar. Mas quando esperamos mais do que é possível, acabamos frustrados e decepcionados, pois estamos esperando algo que não combina com a realidade. Esperar demais pode ser ruim para como nos sentimos, afetando nossa saúde emocional e pode prejudicar nossos relacionamentos. Além de colocarmos todas nossas expectativas em algo que está fora do nosso controle. Em vez de querer que tudo seja perfeito, tanto em nós mesmos quanto nos outros, é melhor aceitar que erros acontecem e ser flexível. Entender que todo mundo tem limites e imperfeições nos ajuda a ajustar o que esperamos para algo mais real, trazendo mais felicidade a longo prazo e melhorando como nos damos com os outros. Quando mantemos crenças irracionais, podemos acabar reagindo de forma exagerada ou com emoções muito negativas, como entrar em pânico ou ficar deprimido por erros no trabalho, sentir raiva excessiva por injustiças, ou muito ofendido quando se sente tratado diferente, pois essas expectativas se fundamentam em uma compreensão distorcida do mundo, contrária à sabedoria estoica de aceitar as coisas como elas são. Na visão estoica, o progresso acontece através da razão. Alguns podem pensar que ser totalmente racional nos torna frios, indiferentes ou totalmente distantes. No entanto, ser racional não é sobre negar nossas emoções ou paixões. É sobre evitar emoções prejudiciais ou desmedidas, como um medo paralisante ou raiva sem controle, mantendo nossa capacidade de amar profundamente e sentir intensamente. Ser racional significa gerir nossas emoções para que elas sejam equilibradas e adequadas às situações, reduzindo o sofrimento desnecessário e melhorando nosso bem-estar. Quando avaliamos nosso desenvolvimento e progresso como sociedade,
vemos que evoluímos mais tecnologicamente do que em compreensão e gestão das emoções. Hoje em dia, é fácil comprar o celular supermoderno usando um cartão de crédito, algo que está ao alcance de quase todas as pessoas. No entanto, não aprendemos tanto sobre como controlar a raiva, gerenciar nossas expectativas e desejos, ou lidar com sentimentos e emoções intensas que quase sempre nos controlam. Existem basicamente 3 abordagens comuns para lidar com emoções: usar tranquilizantes, praticar exercícios de relaxamento, como técnicas de respiração, dança e yoga, e o uso de pensamento positivo para induzir a calma, imaginando cenários tranquilos ou cultivando pensamentos relaxantes. Tranquilizantes e exercícios físicos podem oferecer alívio imediato, mas geralmente focam mais no físico e não nas crenças ou padrões de pensamento que realmente guiam nossas emoções. Eles podem nos ajudar a escapar momentaneamente, mas raramente provocam mudanças permanentes porque não enfrentam os pensamentos negativos profundos, como os de prever desastres ou ser excessivamente críticos. Sêneca foi uma das pessoas mais influentes de sua época como filósofo, político e dramaturgo. Defendia que a filosofia possui um enorme poder para nos auxiliar a enfrentar os desafios da vida. Ele ensinava que o modo como pensamos e percebemos o mundo através da filosofia pode fortalecer nossa capacidade de lidar com os obstáculos e imprevistos colocados pelo destino. Para alcançar uma melhora real e duradoura em nossas vidas, Sêneca sugeria que deveríamos refinar a maneira como interpretamos nossas experiências, modificando profundamente nossas crenças e atitudes. Por exemplo, uma pessoa pode gostar do seu trabalho de forma geral, mas não estar satisfeita com algumas partes específicas. Imagine uma professora de escola infantil. Ela gosta de ensinar as crianças, de alfabetizar e de dar aulas, mas detesta escrever nas agendas diariamente e preparar relatórios sobre o desempenho dos alunos. Ela gosta de ser professora, mas existem obrigações diárias que ela detesta e precisam ser cumpridas. Essa pessoa tem 2 opções: se ver como um fracasso, porque seu trabalho exige que sejam feitas tarefas que ela não gosta, ou adotar uma visão mais positiva, valorizando o trabalho como sua fonte de sustento no momento, embora não goste de todas as funções que exerce. Dessa forma, essa professora pode gerenciar melhor seu tempo e buscar uma nova profissão, ou uma segunda fonte de renda, para que não seja tão dependente financeiramente do seu atual emprego. Essa mudança de perspectiva não só reduz o estresse emocional, mas também encoraja uma abordagem mais positiva e ativa em relação à vida e ao trabalho. Quando você muda a forma como você vê uma situação, você se liberta de um padrão já esperado de reação e pode escolher como reagir. Mas tudo começa com você mudando a sua forma de interpretar o que te acontece. Outro exemplo que podemos considerar é o caso de uma mulher que se divorciou de seu marido devido ao tratamento abusivo, falta de respeito, problemas sérios com álcool e drogas, e a recusa dele em buscar ajuda ou tratamento. Ela se vê lutando com sentimentos de culpa e remorso, pensando que não deveria ter se separado, acreditando erradamente que deveria ter ficado, suportado o desrespeito e humilhação, e tê-lo ajudado a sair dessa. Mas é crucial para ela reconhecer que a escolha do marido de não procurar ajuda é uma responsabilidade dele, não dela. O vício e a dependência química é um assunto delicado, mas é necessário que a pessoa queira se libertar desse terror e do inferno da dependência. Não podemos controlar as decisões e ações de outras pessoas, não importa quanto amamos e nos dedicamos. Ao reavaliar a situação e mudar sua forma de pensar, ela começa a entender que, apesar de suas boas intenções, a decisão do marido de não buscar ajuda é algo que ela não pode mudar. Essa mudança de perspectiva ajuda a diminuir a sensação de culpa e auto-julgamento, permitindo que ela passe de sentimentos de depressão e desespero para tristeza e arrependimento. É essencial reconhecer que a tristeza e o arrependimento, embora dolorosos, são emoções mais saudáveis e administráveis do que a depressão profunda e o desespero.
pois aceitam a realidade da situação sem colocar uma culpa indevida sobre si mesma. Este processo de reavaliação abre um caminho para a recuperação emocional, ajudando-a, com o tempo, a encontrar paz e aceitação sobre a difícil, mas necessária, decisão que ela tomou. Este exemplo mostra a importância de compreender o que está e o que não está sob nosso controle, uma ideia central na filosofia estoica. Pensar é dialogar com você mesmo, e você pode fazer isso através de imagens, símbolos ou outros processos que vão além das palavras. Muitas vezes, e sem nos darmos conta, analisamos situações e consideramos diferentes cenários em nossa mente, e quando esse processo acontece, estamos conversando com nós mesmos. Por exemplo, quando pensamos em buscar um novo emprego, podemos nos motivar com pensamentos positivos como "eu posso fazer isso", "tenho muita experiência nessa função", "posso conseguir essa vaga". Como também podemos considerar os possíveis desafios e rejeições. "Não sei se vou passar na entrevista. Algumas qualificações que estão exigindo não tenho. Será que vão me aceitar? O que vão pensar de mim? O último curso que fiz na área tem pelo menos 5 anos. Se tiver alguém mais qualificado, eu posso não ser escolhido para a vaga". Essa reflexão interna também nos permite reconhecer a importância de agir apesar dos medos. "Não tenho nada a perder. Se não for aprovado nesta seleção, existem outras vagas que posso me candidatar". Epicteto percebeu que grande parte do nosso sofrimento provém da forma como interpretamos as situações, e não das próprias situações em si. Isso é algo que muitas vezes não percebemos. Frequentemente pensamos que reagimos automaticamente a coisas ruins ou injustas feitas por outros, como se estivéssemos programados para nos sentir de uma determinada maneira. No entanto, se fosse apenas a situação em si que causasse sofrimento, sem considerar nossa interpretação, todos reagiriam da mesma forma em situações semelhantes, o que sabemos que não é verdade. Por isso, Epicteto, que nasceu escravo e se tornou um dos maiores filósofos estoicos de sua época, nos ensinou que, embora não possamos controlar as ações dos outros, podemos escolher como reagir. Temos a capacidade de escolher como reagir a cada situação em nossas vidas. No século XX, a psicologia cognitiva, desenvolvida através do trabalho de Aaron Beck e Albert Ellis, adotou essa mesma ideia de Epicteto. Neste vídeo falaremos especialmente sobre como podemos mudar nossa interpretação e reação aos eventos que nos acontecem. Esse método, inspirado no estoicismo, nos oferece suporte para enfrentar os obstáculos da vida e superar frustrações. Utilizando exemplos práticos, estratégias inovadoras e ferramentas mentais, Epicteto nos ensina a importância de distinguir entre desejos saudáveis e exigências impossíveis e irracionais. Por exemplo, é normal não querer cometer erros no trabalho ou procurar evitá-los, mas não é realista exigir de si mesmo perfeição e ver qualquer erro como um desastre e um sinal de fracasso total. Da mesma forma, é natural não querer ser tratado injustamente ou ser desvalorizado, mas pensar que isso nunca deve acontecer, ou que quem nos trata mal é totalmente ruim, não é razoável. Também é normal não gostar de ficar doente, mas acreditar que nunca deveríamos adoecer ou não conseguir lidar com o desconforto de uma gripe, por exemplo, nos torna extremamente frágeis. Ter expectativas realistas e positivas sobre as coisas e pessoas ao nosso redor nos ajuda a crescer e a nos manter motivados. É importante saber diferenciar entre ter objetivos alcançáveis e esperar demais, algo que não é realista. Quando nossos objetivos são realistas, eles nos incentivam a fazer mais e melhorar. Mas quando esperamos mais do que é possível, acabamos frustrados e decepcionados, pois estamos esperando algo que não combina com a realidade. Esperar demais pode ser ruim para nosso bem-estar emocional e prejudicar nossos relacionamentos, além de colocar nossas expectativas em algo fora do nosso controle. Em vez de querer que tudo seja perfeito, tanto em nós mesmos quanto nos outros, é melhor aceitar que erros acontecem e ser flexível.
Entender que todos têm limites e imperfeições nos ajuda a ajustar nossas expectativas para algo mais realista, trazendo mais felicidade a longo prazo e melhorando nossos relacionamentos. Quando mantemos crenças irracionais, podemos acabar reagindo de forma exagerada ou com emoções muito negativas, como entrar em pânico por erros no trabalho, sentir raiva excessiva por injustiças ou ficar muito ofendido ao se sentir tratado de forma diferente. Essas expectativas distorcidas vão contra a sabedoria estoica de aceitar as coisas como são. Na visão estoica, o progresso ocorre através da razão. Alguns podem pensar que ser totalmente racional nos torna frios ou indiferentes. No entanto, ser racional não é sobre negar nossas emoções, mas sim evitar emoções prejudiciais ou desmedidas, como medo paralisante ou raiva descontrolada, enquanto mantemos nossa capacidade de amar profundamente e sentir intensamente. Ser racional significa gerir nossas emoções de forma equilibrada e adequada às situações, reduzindo o sofrimento desnecessário e melhorando nosso bem-estar. Quando avaliamos nosso desenvolvimento como sociedade, vemos que evoluímos mais tecnologicamente do que em compreensão e gestão das emoções. Hoje é fácil comprar um celular moderno, mas não aprendemos tanto sobre como controlar a raiva, gerenciar expectativas e desejos ou lidar com sentimentos intensos que frequentemente nos dominam. Existem basicamente 3 abordagens comuns para lidar com emoções: usar tranquilizantes, praticar exercícios de relaxamento, como técnicas de respiração, dança e yoga, e o uso de pensamento positivo para induzir calma. Tranquilizantes e exercícios físicos podem oferecer alívio imediato, mas geralmente focam mais no físico e não nas crenças ou padrões de pensamento que realmente guiam nossas emoções. Eles podem nos ajudar a escapar momentaneamente, mas raramente provocam mudanças permanentes porque não enfrentam os pensamentos negativos profundos, como prever desastres ou ser excessivamente críticos. Sêneca, um dos mais influentes filósofos, políticos e dramaturgos de sua época, defendia que a filosofia possui um enorme poder para nos ajudar a enfrentar os desafios da vida. Ele ensinava que a forma como pensamos e percebemos o mundo pode fortalecer nossa capacidade de lidar com os obstáculos e imprevistos do destino. Para alcançar uma melhora real e duradoura em nossas vidas, Sêneca sugeria que deveríamos refinar nossa interpretação das experiências, modificando profundamente nossas crenças e atitudes. Por exemplo, uma professora de escola infantil pode gostar de ensinar, mas detestar escrever nas agendas e preparar relatórios. Ela tem 2 opções: ver-se como um fracasso porque seu trabalho exige tarefas que não gosta, ou adotar uma visão mais positiva, valorizando seu trabalho como sua fonte de sustento no momento, embora não goste de todas as funções que exerce. Essa mudança de perspectiva não só reduz o estresse emocional, mas também encoraja uma abordagem mais positiva e ativa em relação à vida e ao trabalho. Outro exemplo é o de uma mulher que se divorciou de seu marido devido ao tratamento abusivo, falta de respeito, problemas sérios com álcool e drogas e a recusa dele em buscar ajuda. Ela pode se sentir culpada e pensar que deveria ter ficado e ajudado-o a sair dessa situação. No entanto, é crucial que ela reconheça que a decisão do marido de não procurar ajuda é responsabilidade dele, não dela. Ao reavaliar a situação e mudar sua forma de pensar, ela começa a entender que, apesar de suas boas intenções, a decisão do marido de não buscar ajuda é algo que ela não pode mudar. Essa mudança de perspectiva ajuda a diminuir a culpa e o autojulgamento, permitindo que ela passe de sentimentos de depressão e desespero para tristeza e arrependimento. É essencial reconhecer que a tristeza e o arrependimento, embora dolorosos, são emoções mais saudáveis e administráveis do que a depressão profunda e o desespero, pois aceitam a realidade sem culpar-se indevidamente. Esse processo de reavaliação abre um caminho para a recuperação emocional, ajudando-a a encontrar paz e aceitação sobre a difícil, mas necessária decisão que tomou.
Este exemplo mostra a importância de compreender o que está e o que não está sob nosso controle, uma ideia central na filosofia estoica. Pensar é dialogar consigo mesmo, e isso pode ser feito através de imagens, símbolos ou outros processos além das palavras. Muitas vezes, sem perceber, analisamos situações e consideramos diferentes cenários em nossa mente, dialogando internamente. Por exemplo, ao considerar buscar um novo emprego, podemos nos motivar com pensamentos positivos como "eu posso fazer isso, tenho muita experiência", mas também podemos enfrentar desafios e rejeições. "Não sei se vou passar na entrevista, algumas qualificações não tenho." Essa reflexão interna nos permite agir apesar dos medos. "Não tenho nada a perder, se não for aprovado, existem outras vagas." Ficar em casa é mais fácil e confortável, mas me traz muitos prejuízos. Não agir nessa situação pode custar mais do que enfrentar uma rejeição. Esse processo de reflexão está alinhado com a filosofia estoica, que nos ensina a focar no que está ao nosso alcance controlar. Não podemos mudar todas as circunstâncias externas, mas temos a capacidade de ajustar nossos pensamentos e as emoções que eles geram. A habilidade de mudar nossa percepção interna diante dos desafios é essencial na filosofia estoica. E isso acontece quando distinguimos entre o que podemos e o que não podemos controlar. É crucial entendermos que, mesmo que nem sempre possamos mudar o que acontece no mundo, podemos sempre mudar como vemos o que nos acontece, ajustando assim nossa forma de pensar e reagir. Contudo, é importante reconhecer que nem todas as emoções negativas podem ou devem ser eliminadas. O medo, por exemplo, tem uma função biológica importante ao nos proteger de ameaças reais. Essas respostas emocionais automáticas e instintivas são vitais para nossa sobrevivência. Imagina que você queira viver sem medo de nada. Agir assim faria de você uma pessoa totalmente imprudente, como parar de madrugada em todos os semáforos com os vidros do carro abertos, ou andar de madrugada em lugares conhecidos por serem perigosos. Você colocaria sua segurança em risco de forma desnecessária, tornando-se um alvo fácil para criminosos. Cada emoção tem sua função. O problema é quando elas surgem e nos dominam em contextos errados. O medo, nesse contexto, atua como um alerta natural que nos ajuda a evitar decisões que nos colocam em perigo. O objetivo não é eliminar todas as emoções negativas, o que nos tornaria menos humanos e nos privaria de experiências importantes para nosso bem-estar e crescimento. O foco deve ser gerenciar aquelas emoções negativas que, sem estar ligadas a uma ameaça real, sabotam e prejudicam nossos esforços e projetos de vida. Vamos imaginar uma mãe excessivamente preocupada com o futuro amoroso do filho, que demonstra muito bem como é fácil nos perdermos em ansiedades e suposições sem base. Essa mãe começa a imaginar cenários onde o filho, ao começar a namorar ou casar, poderia deixar de visitá-la aos domingos. Ou pior, se a futura nora não gostasse dela ou tentasse impedir essas visitas. Essas perguntas refletem medos que, embora compreensíveis, são baseados em situações hipotéticas que podem nunca acontecer. Como nos lembra Sêneca, sofremos mais na imaginação do que na realidade. Isso ressalta a importância de não permitir que o pensamento negativo excessivo domine nossa mente. Ou seja, temos que cortar de início os pensamentos hipotéticos, sejam eles sobre situações, discussões, traições, ou qualquer tipo de drama que nossa mente frequentemente inventa. Se você já passou por uma situação complicada, provavelmente já experimentou aquela discussão mental, onde você ensaia diferentes respostas que poderia dar. Imagina como poderia falar e planeja o que fazer se a outra pessoa responder de determinada maneira. Essa preocupação constante afeta nosso bem-estar emocional, nos faz carregar uma carga emocional desnecessária, tendo que lidar com a raiva e indignação, e nos colocando prontos para o ataque, por algo que está apenas acontecendo na nossa cabeça. Ou seja, estamos mesmo, como Sêneca nos disse, sofrendo mais na imaginação do que na realidade. E isso também pode colocar uma pressão desnecessária nos relacionamentos com aqueles que amamos.
Em vez de se concentrar no que pode dar errado no futuro, é melhor e mais saudável buscar um equilíbrio entre o que sentimos e o que pensamos. Assim, conseguimos lidar com os desafios da vida de maneira mais positiva e eficaz, mantendo um ponto de vista equilibrado que valoriza o agora, sem se preocupar demais com o que está por vir. Pensamentos improdutivos ou irracionais são como cadeias que criamos para nós mesmos, nos mantendo presos em crenças que limitam nossa capacidade de reagir de maneira saudável às situações da vida. Esses padrões de pensamento podem distorcer nossas emoções de maneiras que não correspondem à realidade. Por exemplo, você encontra o pneu do seu carro furado e imediatamente supõe que seu vizinho não vai emprestar o macaco, sem sequer perguntar. Você está se limitando com suposições negativas. Esses pensamentos podem levar a estresse e frustração sem motivo, enquanto uma atitude mais receptiva poderia resolver a situação de maneira simples. Pode ser que um vizinho se recuse a ajudar, mas isso não significa que todos vão fazer o mesmo. Pensar que a atitude mesquinha de uma pessoa representa a de todas é fazer uma generalização injusta. A generalização indevida é um padrão de pensamento irracional comum, que nos faz acreditar que um fracasso ou rejeição em uma área da vida significa falhar em tudo. Esse tipo de pensamento pode transformar pequenos contratempos em catástrofes, impedindo-nos de ver a situação de forma objetiva. Reconhecer e questionar essas crenças irracionais nos permite enxergar as situações mais claramente e responder de maneira mais simples. Outro exemplo importante é como a cultura e as crenças pessoais têm um grande impacto em como percebemos a rejeição dos pais. Em muitas sociedades existe a ideia de que ser rejeitado pelos pais é algo devastador e irreversível. No entanto, pesquisas mostram que nem todas as crianças rejeitadas ou criticadas duramente pelos pais acabam sofrendo emocionalmente por toda a vida. Isso nos faz entender que a maneira como reagimos a essas situações é influenciada em grande parte pelo que acreditamos e esperamos, com base na nossa cultura. Albert Ellis, psicólogo renomado, sugere que muitas emoções negativas são causadas por nossas próprias crenças irracionais. Por exemplo, se formos injustamente acusados de mentir, o quanto isso nos afeta depende muito do valor que damos à opinião dos outros. Se acreditarmos que precisamos da aprovação de todos, uma acusação falsa assim pode nos abalar profundamente. Mas, se entendermos que é possível ser feliz sem a aprovação universal, o efeito dessas situações em nosso estado emocional se torna bem menor. Como Erich Fromm, em seu livro O Medo da Liberdade, fala sobre como as pessoas se encontram diante de uma escolha difícil. Ou fazem o que os outros esperam delas, deixando de lado o que realmente querem e se sentindo tristes por isso. Ou fazem o que desejam, mas correm o risco de não serem aceitas pelos outros. Mudar como interpretamos e reagimos às situações, desafiando nossas crenças irracionais, pode nos libertar dessas prisões mentais, e isso nos permite responder de forma mais saudável e construtiva aos desafios da vida. Todos nós, como seres humanos, temos capacidade de raciocínio, entretanto, nossa capacidade está sujeita a muitos preconceitos, que nos torna vulneráveis a acreditar em coisas sem questionar, ou desenvolver comportamentos supersticiosos e, às vezes, fanáticos. Mesmo conscientes de que alguns de nossos comportamentos ou pensamentos nos prejudicam, muitas vezes persistimos e continuamos a mantê-los por causa de crenças irracionais que estão profundamente enraizadas em nós. Em vários relacionamentos, existe a crença irracional de que todos devem agir de maneira justa e, quando isso não acontece, eles merecem ser julgados. Essa ideia muitas vezes vem da noção de livre-arbítrio e da tendência a rotular as pessoas como más, sem levar em conta as limitações de suas circunstâncias ou a diversidade de valores. Quando nos sentimos emocionalmente perturbados, deveríamos nos perguntar: esta é a única forma de ver a situação? Até que ponto minha percepção é verdadeira? E há uma forma mais racional de entender isso?
Desafiar e mudar crenças irracionais é essencial para evitar frustrações desnecessárias. Isso pode envolver tentar compreender as motivações alheias, aceitar pequenos defeitos, ajudar os outros a superá-los ou decidir se falhas graves são razões suficientes para terminar um relacionamento.